Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu tenho a honra de entrevistar uma pessoa muito querida, a Tatiana Segato. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada, Érica, pelo convite. É muito bom ter você aqui. A Tatiana tem uma história incrível de empreendedorismo, com muitas curiosidades, e eu tenho certeza de que você vai se inspirar na história dela. E para que você conheça um pouquinho mais sobre a Tatiane, conta pra gente quem é a Tatiane, onde nasceu, família, conta pro pessoal lá de casa. A Tati é uma pessoa do interior, né? Nascida em Porto Feliz, minha família é de Porto Feliz. Comecei a trabalhar muito cedo, como a maioria dos empreendedores, né? Por opção, minha família é bem estruturada, embora muito simples, é bem estruturada, mas eu sempre gostei de trabalhar. Com quantos anos, Tati, começou a trabalhar? Eu comecei a vender maracujá e chuchu com 8, 9 anos, para os vizinhos. Tinha uma mercearia na rua de baixo da minha casa e era uma das minhas metas, e com 15 anos eu a comprei. Comprei junto com meu pai. Mas depois, com 12 anos, eu comecei a entregar leite. Dizem que a melhor forma da gente empreender é empreendendo enquanto está trabalhando, né? Trabalhando, exatamente. Então eu tive essa oportunidade, eles me davam a chance, porque daí o que sobrava do leite eu podia vender e ganhava uma porcentagem maior, então ali já começou. Eu tinha uma poupança onde eu guardava esse dinheiro, daí quando eu fiz 12 para 13 anos, o meu pai propôs uma sociedade numa banca de jornal. Ele pagou metade para minha mãe e eu paguei a outra metade com o dinheiro da poupança. Tati, me fala uma coisa, irmãos, também tinha essa pegada? Você tem irmãos? Como Tenho. É que... Só que ele é 5 anos mais novo que eu, Tá. Então ele ainda era mais jovem. Sempre nos acompanhou, né? Sempre nos acompanhou, mas ele já é mais tranquilo. Sempre quando um é mais falante, o outro é mais tímido, né? Eu acho que eu falava por nós dois. E você cresceu em Porto Feliz? Em Porto Feliz, isso. Estudou lá? Conta pra gente. Sim, sempre estudei em escola pública. Uhum. Até tive uma oportunidade de migrar para uma escola particular muito conceituada na cidade. Meu pai trabalhava numa empresa que tinha um convênio com essa escola. Mas como eu sempre fui idealista, né, eu falei, não, vai ser na escola pública. E realmente o ensino era muito bom nessa época. Eram os mesmos professores, eu tive muitas oportunidades, fui muito bem nos vestibulares. E estudei a vida inteira em escola pública. Inclusive o ETEC, que eu fiz depois do ensino médio, também foi escola pública, né? Uhum. E no ETEC você já fez o curso técnico? Já fiz o técnico, O que você fez? Fiz segurança do trabalho, que era onde eu atuo. Técnica em segurança do trabalho. Isso. Legal. E aí, me conta mais. Nós estamos super curiosos aqui de saber. Quando eu terminei, quando a gente vendeu a banca, vendemos para comprar já essa mercearia, que era já uma projeção que eu tinha quando criança, né, eu passava lá. Na verdade, eu passava para pesar os legumes, como eu colhia do quintal, para ter uma média. Eu sempre colocava um a mais, né, valorizava o meu produto, mas eu colocava um a mais. Mas eu tinha que ter uma noção de quanto ia dar 1 quilo. Tá. Então, eu usei essa mercearia como paradigma e foi nosso primeiro negócio. Mas vender comida em bairro não é tão fácil quanto a gente pensa, certo. Porque a gente não tinha cabeça de empresário e acabou que não compensava financeiramente. Meu pai acabou investindo mais dinheiro, e teve um momento que nós precisamos fechar. Tá. Mas em paralelo a isso, eu sempre fiz teatro. Eu comecei a fazer teatro também com 12 anos. Se não fosse a segurança do trabalho, provavelmente eu seria uma popstar, né? Alguma coisa assim. Brincadeiras à parte, eu sempre gostei muito de artes, essas coisas. Inclusive, dos meus sonhos era, aos 18 anos, ir prestar banca no Rio. Não tinha faculdade de cinema naquela época. Nós estamos falando do final da década de 90, né? Quando eu estava fazendo 17, 18 anos. E nós vendemos a mercearia, eu ainda fazia teatro, tive uma empresa de eventos. A gente fazia estátuas vivas na cidade. A cidade, na época, estava muito bem no turismo. Então, nós fazíamos estátuas vivas. Mas nós pegamos um evento grande, que inclusive está em época dele agora, que é o Miss Monções. E na época deste evento, meu pai também adoeceu. Meu pai ficou na UTI há algum tempo, né? E eu acabei não me dedicando tanto ao evento. Os meus sócios também não tiveram... Enfim, nós éramos imaturos, não foi o momento, eu acabei adquirindo uma dívida. Certo. Aos 18 anos, meu pai estava doente e eu estava endividada. Então, eu comecei a trabalhar no supermercado, fui para o comércio. Como eu sempre gostei muito de vender, não tive dificuldade, trabalhei 12, 16 horas por dia, de domingo a domingo, que naquela época ainda podia. Eles me ajudaram muito também. E daí eu consegui pagar as minhas contas e comecei a estudar sobre segurança do trabalho. Tá. A princípio, para ajudar o meu pai. E o que aconteceu com seu pai, Tati? Meu pai sofreu um acidente químico. Tá. E
Ele tinha 42 anos de idade. Muito novo. Era novo para o acidente, mas já era um homem maduro para a época para conseguir outro trabalho. Sim, né? E afetou a parte cerebral. Ele usa uma válvula mecânica na cabeça. Meu pai sobreviveu, está muito bem. Perdeu um pouco de memória, mas dentro do cenário ele ficou muito bem. E então, para ajudá-lo, eu comecei a estudar a respeito de segurança, o que poderia ter sido feito, principalmente o que poderia fazer dali para frente, né? Mesmo porque ele ficou desempregado, doente e com uma válvula na cabeça que é uma bomba relógio, é uma válvula mecânica. Então, ela pode, a qualquer momento, ela podia, especialmente naquela época, a qualquer momento não funcionar e o tratamento é muito caro. Sim. Então, eu precisava me enquadrar dentro daquilo tudo. Perdemos bastante coisa, mas também nunca nos faltou nada. A minha mãe não trabalhava fora, meu irmão ainda era bem jovem. Então, eu falo que eu senti antes de ir para a área técnica, eu senti o lado de lá, né? O lado de cá, o lado de estar em casa, de esperar alguém, da pessoa não voltar. E o fato de uma pessoa sofrer um acidente de trabalho, né? E sair da empresa, porque pelo que eu entendi, ele saiu da empresa, né? Ele mandaram embora, né? É inacreditável, né? Durante muito tempo isso me gerou muita revolta. Nós abrimos processo, até porque, como a advogada falou, nós tínhamos que ter algo, caso ele precisasse de uma cirurgia de emergência. Nós falávamos em coisas de R$500 mil para cada procedimento. Mas, depois de um tempo, conforme as coisas foram se ajeitando dentro dessa empresa também, que hoje que eu sei que ela é muito segura, que ela melhorou bastante, deu aquela sensação de missão cumprida, sabe? Hoje, depois de quase 20 anos, isso faz 20 anos, a sensação de que lá nós fizemos nossa parte. Tati, me fala uma coisa, e aí, como é que foi esse start de então, a partir daí, entrar para a área da segurança do trabalho? Aí você fez faculdade na área, como é que foi? Você desenrolou em alguma empresa, você atuou nessa área ou não? Eu comecei, como eu te falei, estudando meio que por conta, né, em biblioteca, né, que a gente não tinha o Google, né? Sim. Estudei muito em biblioteca. Tinha a Barça, que era ótima. Que dividia as famílias, né? Família rica menos rica era a Barça. Quem tinha Barça... mas eu usava da biblioteca da escola. Vivia na biblioteca, rata de biblioteca. Eu pesquisava bastante e tive muitos profissionais que me ajudaram. Teve uma farmacêutica que na época me ajudou a entender um pouco mais. Teve o toxicologista que atendeu meu pai, que foi um cara tremendo, que é o pai da toxicologia no Brasil, é um russo. Nem sei se ele ainda está no mercado, que ele já era um homem bastante maduro. Professor da Unesp em Botucatu, lá da Rubião Júnior. Incrível. Então, eu aprendi bastante, mas eu resolvi me profissionalizar. Foi quando eu fiz o curso técnico, né, que dentro das condições financeiras era o que eu conseguia fazer naquele momento. Sim. E que é espetacular os cursos deles. Eu fiz, ainda na época o curso técnico era 2 anos para formação e muito intenso, foi muito bacana. Fiz estágio na CBA, em alumínio, na Companhia Brasileira de Alumínio, então eu já fiquei fascinada pelo mundo industrial. Mas eu nasci para quebrar paradigmas, né, Érica? Então, não se contratava mulher na área. Sim, que era uma área muito masculina, né? Muito masculina. Em 2004, inclusive, nós fomos indicadas, eu e mais uma, para ficarmos no estágio, mas era uma política da empresa que não se contratava mulheres e era um setor totalmente de produção. Hoje é um setor mais de gestão, mas nessa época era de produção. Então, até que eu me formei no técnico, nós estamos falando de 15 anos atrás. Sim. Não é tão distante, mas muita coisa mudou, né? Mas eu estava decidida. Eu entendi que aquilo era minha missão, como ainda tenho essa certeza, e fui em busca dessa experiência profissional. Daí eu consegui trabalho, na verdade, numa obra dentro da Petrobras, lá em Cubatão. Que bacana. Fui com a cara e com a coragem. Aí uma menina sai do interior de Porto Feliz. Uma interiorana, né? Porta, porteira e portão. E vai parar em Cubatão, dentro da Petrobras. Dentro da Petrobras, numa obra de 10 mil pessoas. Puxa vida. Quase o tamanho da minha cidade, Sim, né? Ia falar isso agora. Eu brincava que eu era uma monçoeira. Não sei se você conhece um pouco da história de Porto Feliz, né? Sim. Das monções. E eu me sentia exatamente como os monçoeiros. Não era necessariamente por querer estar longe, né? Porque o Porto Feliz é exatamente por voltar, pela alegria, né? Mas era por ter que ir desbravar, por ter que ir fazer. Mas eu também assumi isso como... Era o momento de eu aprender. E assim,
Deus foi muito bom comigo, que daí me abriu muitas portas. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Santa Casa de Santos, na parte de isolamento, que é toda a parte de pacientes com risco de contaminação. Tive a oportunidade de trabalhar no próprio porto, em empresas de fertilizantes lá dentro, lá embaixo também. Então, eu tive muita oportunidade, mas a minha escola mesmo foi Petrobras. Tá. Porque eu trabalhei em projetos grandes, montagens eletromecânicas, construção civil, a parte do refino, manutenção. E nesse cenário, eu tive a oportunidade de ver todas as normas, tudo que eu conhecia de teoria, eu tive a oportunidade de ver na prática, tive a oportunidade, inclusive, de ver a parte chata. Vi óbito, vi muita coisa que... E é natural isso, Tatiane? Para você ou nessa área é comum isso? Bom, como eu falei para você, eu nasci para quebrar paradigmas, então eu nunca aceitei que isso era comum. Inclusive, teve uma reunião uma vez onde a questão foi exatamente essa. A gente fala em segurança, Érica, de taxa de frequência e gravidade. A frequência com que algo acontece, isso vale para o trânsito, vale para outras áreas também. Os acidentes, né? E a gravidade. Então, a gravidade, quando é algo que cura rápido, é considerado menos grave. Sim. Cortou, mas em 7 dias a pessoa está bem. Certo. Agora tem uma amputação que é permanente. Então, a gente tem umas taxas, a gente trabalha tudo em cima de matemática, tá? E tanto que depois eu fui fazer engenharia. E daí, a gente, fazendo essas contas, estávamos numa reunião, não foi na Petrobras, foi num outro cliente, mas em que alguém falou qual era a nossa taxa de frequência e gravidade para aquele projeto. Eu era a única mulher da sala. Eu ia até te perguntar isso. E eu era uma menina. E eram uns homens que batiam na mesa, não eram aquelas pessoas hoje, como você vê os gestores hoje, mais né? Polidos. Eram aquelas pessoas brutas, né? E eu pedi licença, né? Ai, não tinha muito a perder, né? Eu já tava longe de casa, já morava de vaga, já tinha aberto mão de todo o meu conforto, já chorava de solidão toda noite e eu tava lá para fazer realmente a diferença. O que foi, Tatiane? Bom, gente, eu gostaria de falar que eu não concordo com essa taxa de gravidade. Vamos mexer na taxa de frequência, de repente a gente deixa acontecer um pouco mais, mas que não tenha nenhuma morte. E o clima nessa reunião? Então, me surpreendeu. Porque, não sei se por ser jovem, por ser ousada, ou porque era para ser mesmo, né? Sim. Em algum momento, e como nós podemos fazer isso? Aí eu já fui desdobrando projetos, fomos fazendo, e a gente conseguiu terminar aquele empreendimento, que era um empreendimento bem complicado, era uma planta de ácido sulfúrico, e toda parada, é ácido para todo lado, as pessoas trabalhando, para você imaginar, todas encapuzadas, de PVC da cabeça aos pés, e nós conseguimos terminar sem nenhuma morte. Sensacional. Tatiane, eu tenho uma curiosidade, inclusive nisso que você me falou, né? Como administrar, né, essa questão de você ser mulher, deles ouvirem a sua opinião e te respeitarem a ponto de colocar em prática uma ideia que é sua, né? Mas antes de você me falar, eu vou pedir para o pessoal lá de casa aguardar, que essa resposta a Tati vai nos contar depois do comercial, você não saia daí. Eu espero você. Estamos de volta em mais um bloco do nosso programa Café de Negócios e eu estou aqui com a Tatiane Segato. A Tatiane é do segmento da segurança do trabalho, teve a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, uma delas a Petrobras. Ela estava nos contando aqui, né, Tati, que estava participando de uma reunião, né, considerando que a área da segurança é uma área bastante masculina, né? Sim. Hoje está diminuindo, né? Hoje tem bastante mulher na área, mas há 15 anos atrás era bastante masculina. Esse episódio não foi na Petrobras, mas foi numa outra grande empresa de fertilizantes. E voltando, né, à questão anterior, como que nós conseguimos, né, eu consegui convencê-los... Exatamente isso, né? a mudar o olhar, né? Um olhar feminino para e a uma segurança. Menina, né? De uma menina, uma literalmente. Menina, né? Eu tinha 21 para 22 anos. Menina.
E tinha cara de menina, interiorana de tudo. E as pessoas já têm um certo pré-conceito. E eu usei os argumentos de mulher mesmo, de trazer para o lado humano, mas por que nós vamos levar a uma morte se a gente consegue gerenciar de outra forma? Sim. Só que gerenciar dá trabalho, né? Sim. Então eu tive que assumir essa gerência, ou seja, de como fazer a gestão de conflitos e de recursos para que não acontecessem o tal acidente, possível acidente fatal, que ainda era previsto. E conseguimos terminar o empreendimento sem nenhum acidente grave, graças a Deus e ao nosso trabalho. Mas isso teve um preço para mim, Érica. Como eu nasci para quebrar paradigmas, né? Eu tive que renunciar um pouco à minha feminilidade. Os homens, para aceitarem, naquela época, eu vejo que hoje está diferente. Para ser aceita como a pessoa que realmente faz gestão, que entende um pouco de segurança, que sabe do que está fazendo. Além de entrar para a engenharia, que era um dos meus projetos, eu fiz engenharia química. Não terminei por questões de saúde, mas hoje vou voltar para a área de empreendedorismo mesmo. Né? Não, deixou de ser um sonho quando, infelizmente, eu entrei na Petrobras, mas eu tive que renunciar uma parte deixei de ser um pouco feminina. Não podia usar batom, não podia usar nenhum acessório, cabelo sempre preso, macacão sempre um número maior para não chamar atenção. Eu acabei engordando bastante nesse período, até porque eu queria me esconder. Sim. Mas foi um preço que eu paguei, foi uma escolha, talvez inconsciente naquela época, mas existia sim um machismo, tanto que quando eu voltei para a Petrobras, lá eu tive muitas oportunidades, foi lá que eu me tornei instrutora, foi lá que eu vi muita coisa, e a minha formação prática, eu nunca deixei de estudar, né, mas a minha formação prática foi lá, e foi lá também que eu desisti da engenharia. Além da questão da saúde, porque não tinha a engenharia química para transferir aqui perto quando eu voltei, tinha a questão também do sentido. Eu fiz engenharia química para fazer uma especialização em segurança do trabalho, porque eu pretendia ir para o legislativo. Certo. Eu queria ir para o ministério mesmo, alguma coisa assim. Eu já tinha até tese para defender sobre produtos químicos, né? Não podia ser outra coisa, né? Porém, eu vi todo o lado sujo, né? Todo o lado da desonestidade, da corrupção, porque a Petrobras, infelizmente, como vocês sabem hoje, a gente já via lá, estava intimamente ligada a muitas falcatruas, infelizmente, porque empregava 10 mil pessoas, 10, 20 mil pessoas honestas, né? Sim. É muita gente envolvida que hoje está sem trabalho. Fiquei alguns anos ainda, fui para São José dos Campos, de Cubatão, trabalhei um tempo em São José dos Campos. Também numa empresa? Também, o que você fez? Também empresas dentro da Petrobras. Foi toda a ampliação da carteira de gasolina, nós estávamos lá no pré-sal, eram empreendimentos muito grandes mesmo, muito bacana. Eu tive toda essa oportunidade de implantar alguns sistemas de gestão que eram novidade lá. E aqui no interior, infelizmente, ainda nem temos em alguns lugares. Verdade. Então, de lá, eu comecei a ter alguns problemas de saúde que foram se agravando. Eu precisei voltar para o interior, eu vim transferida para uma fornecedora da Petrobras, que era do Grupo Bardella. Aqui em Sorocaba, vim para ela. Bem conhecida também? Infelizmente também agora não está mais em funcionamento, mas ali nós fazíamos ponte rolante. Também foi uma tremenda escola porque me deu proficiência nessa parte da NR11, que a gente fala que é transportes. Ponte rolante, empilhadeira, toda essa parte. Então ali a gente fabricava pontes, aprendi, foi uma escola tremenda. De lá eu ainda fui para mais uma metalúrgica em Boituva, que faz cabines para Caterpillar, foi um projeto bem bacana também. E eu precisei me afastar por motivos de doença. Sim. Daí, cuidei um pouquinho de mim, né? Que eu acabei me abandonando lá quando eu tive que quebrar todo aquele paradigma. Eu acabei me abandonando um pouco, cuidei um pouco de mim. E como foi essa saída para você? Né? Porque eu tiro uma menina de dentro de uma muvuca, né? Já estava acostumada, né? Foi necessário, foi importante, mas demorou muito para eu me desligar. Demorou muito porque eu gosto do que eu faço, sempre trabalhei muito, comecei a trabalhar muito cedo e de domingo a domingo. Eu reduzi de domingo a domingo agora, que por questões de manutenção da saúde, eu trabalho em média só 6 vezes por semana, 12 horas por dia, eu tive que dar uma reduzida. Então, esse período que eu precisei parar mesmo foi bastante difícil. Pra gente que gosta de empreender, é bem difícil. Mas foi necessário, foi importante. Sim. E quando eu recebi alta, eu tive inclusive uma oportunidade de voltar a trabalhar onde eu fiz o meu primeiro estágio. Que bacana. Como os ciclos se fecham, né? Fecha.
Porém, eu tinha velho sonho de voltar a empreender. Eu tinha medo, né, por ter quebrado naquela primeira empresa de eventos, que eu expliquei tudo. Mas uma menina de 8 anos que já vendia, né? Porque queria comprar a quitanda. Então tinha isso aí dentro, né? Dizem que os verdadeiros empreendedores quebram uma ou duas vezes antes de acertar, né? Sim. Hoje eu tô preferindo aprender com o erro dos outros, né? Sim. Depois dos 30 e poucos não dá mais pra... experiência vicária, né? Exatamente, não dá mais pra errar tanto. Mas eu voltei com aquela veia empreendedora. Quando eu tive alta médica, eu falei, eu vou empreender. Procurei uma pessoa que trabalhava como consultora, porque eu pretendia começar algo pequeno, como realmente comecei pequeno, degrau por degrau. Ainda estamos construindo a empresa. Isso sozinha, você sozinha. Então, era isso exatamente que eu ia contar. Eu procurei uma pessoa para me dar mentoria, né, para falar o que ela pensava. Ela falou, Tati, vai que tem trabalho, você consegue, mas não espere apoio de ninguém. Pai, mãe, marido, na época eu já estava namorando o Ed, que é meu parceiro. Obrigada, Ed. É meu parceiro de todas as horas. Mas ela falou, não espere apoio de ninguém, vai por você. Para minha surpresa, chamei meu pai, minha mãe e o Ed, que estavam me dando toda a estrutura, né? Mesmo porque eu tinha acabado de receber alta. Eu era bastante dependente até semanas atrás, né? E falei, gente, eu tenho o sonho de empreender. Daí o Ed falou, por mim, vai lá que eu seguro as pontas. Porque dinheiro demora um pouco pra gente ganhar, né? Sim, é natural. Ele falou, vai que eu seguro as pontas. Ele tinha um outro trabalho. E os meus pais também, que depender da gente, vai. Inclusive, meu pai fez um pequeno investimento. Meu pai tem 5% da empresa. Mas assim, foi o mínimo. Ele falou, o que você precisa para começar? Eu falei, um primeiro equipamento, um notebook, R$10.000. Para uma empresa é pouco, né? Pouco, é muito pouco. Mas para o momento foi muito importante, porque eu não tinha capital nenhum. E foi como nós começamos. Daí nós começamos a trabalhar. E com o giro do caixa, eu não tirava salário, eu ia investindo em mais equipamentos e mais equipamentos. E o Ed fazendo mais horas extras, né? Pra gente poder pôr mais dinheiro. E fomos trabalhando nisso, passou-se 4 anos. Que bacana. 4 anos. E hoje, como é que tá hoje, Tati? Hoje tá bacana, porque eu consegui sair bastante da área técnica. Ainda tendo alguns clientes que foram os primeiros que começaram, que tem aquela coisa meio de carinho de mãe, sabe? Sim. Mas a gente tem uma equipe hoje conosco. Tem a Elô, que é nossa estagiária, ótima. Obrigada também, Elô. Temos uma pessoa na limpeza. Tem o Ed, que também saiu do trabalho dele há quase 2 anos para vir conosco também. Está fazendo técnico em segurança do trabalho. Bacana, que importante. Mas ele já tinha formação de bombeiro civil, então ele já me ajudava bastante nos treinamentos. Primeiros socorros, manuseio de extintores. Essa parte toda a gente já conseguia melhorar o custo por questão de ter um instrutor interno. Tati, e hoje você faz o que exatamente? O que a sua empresa oferece? O que você faz? Nós fazemos toda a gestão de segurança no trabalho. Tá. Então, assim... eu tenho uma empresa, quero contratar você. Sim. Eu vou primeiro fazer o levantamento dos requisitos legais que você precisa atender como CNPJ. A partir de quantos funcionários eu preciso ter isso instalado na minha empresa ou qualquer empresa tem que ter isso? Até 30 de julho, qualquer empresa, qualquer CNPJ que tivesse um funcionário, ela tinha que ter no mínimo os documentos base. Tá. Porém, 30 de julho foi revogada uma nova portaria que também ainda é muito instável, porque é muito recente, mas que ela tem todo sentido, porque tem a ver com os riscos. Então, depende do seu negócio, depende do seu risco, mas de toda forma você vai ter que ter pelo menos uma pré-avaliação, algo que diga se tem ou não risco. O risco pode ser químico, pode ser físico, como ruído e vibração, calor, outros... né, dependendo do processo. Legal. E o que a sua empresa faz? Então, eu vou te contrato e você me oferece o quê? Eu vou levantar para você o que você precisa ter realmente. Tá. Se você já tem alguma coisa, a gente vai validar ou vai renovar, né? Ok. Então, sempre se começa por uma avaliação ambiental. Tá. Para ver o que nós temos de riscos, isso que eu falei. Okay. Vibração, ruído, calor. Isso para todo o ambiente, inclusive comércio, tá? A gente imagina só numa zona industrial, né? Você tem ideia só na metalúrgica, né? No chão da fábrica. Não, né? nós temos, inclusive, nós dividimos em 3 grupos. Sim. Nós temos o grupo do comércio, condomínio que a gente atende com uma documentação anual, um treinamento de uso de EPIs, alguma coisa assim. EPI é a parte de proteção, né? Certo. Temos um grupo das empresas que não tem técnico de segurança, mas que já tem 100, 200 funcionários que precisam se atentar a mais legislações, a mais treinamentos. O nosso forte é treinamento. Ok. E temos as empresas maiores, com 5, 7 mil pessoas, onde a demanda
É integral, né? Tem bastante coisa para fazer também. E lá eu já tenho que ter um engenheiro e tudo mais. Sim, lá normalmente tem um dimensionamento já, mas eles precisam de alguns serviços extras que são contratados de forma pontual. Que bacana, né? Uhum. Tati, quando você olha para trás e vê, né, a raiz de tudo isso, né, de onde começou, qual que é o sentimento? Gratidão. Por mais que a princípio pareça algo negativo, meu pai está muito bem, né? Ele está bem de saúde, a minha família está muito bem. Meus pais continuam sendo meu porto seguro, né? Embora, né, nós tenhamos a empresa e estamos crescendo, é bom você saber que tem para onde voltar, né? Esse valor. E então, assim, eu sou muito grata aos meus pais que até hoje nos apoiam. A gente não depende deles, mas Sim. o apoio é muito gostoso, né? Eles apoiam. O Ed, que trabalha ali comigo o tempo todo e faz um pouco de tudo. Tem a Elo que nos ajuda. E nós temos agora também uma equipe de instrutores por trás de tudo isso. Então, assim, alguns treinamentos específicos, como máquinas agrícolas, retroescavadeira, alguns treinamentos muito pontuais. A gente tem hoje especialistas na área. Então, você poder levar prevenção hoje sem fronteiras, porque hoje o nosso projeto é realmente sair do estado, deixar a empresa crescer com qualidade, né? Que era um dos nossos medos, não crescer com qualidade, poder crescer com qualidade, sendo que tudo isso partiu de uma missão. Isso. É muito gostoso. É muito bom, né? A gente sempre deixa esse minutinho final do nosso programa para que você olhe para aquela câmera e agradeça todas as pessoas que passaram por você e que foram corresponsáveis, né, da sua formação e de tudo que você conquistou. Vai lá. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Eu sei que isso é meio clichê, mas não tem como, né? Deus me sustentou até aqui. Gostaria de agradecer aos meus pais, que sempre acreditaram e apostaram em mim. Meu parceiro, né, o Ed, que além de ser meu marido, também é meu sócio. As pessoas que trabalham comigo, aos nossos clientes, todas as pessoas que já passaram pela nossa vida. Especialmente você, que nos convidou para esse programa. Bom, seria uma lista muito grande, né? Eu vejo que você às vezes pergunta se tem alguém que a pessoa segue e tudo. Eu não sigo ninguém em especial, mas eu tenho oportunidade de conviver com tantos empresários que eu gostaria de deixar um agradecimento especial, inclusive para os meus clientes, porque eles me inspiram, sabe? Essa questão do empreendedorismo, da história deles, acabam inspirando a gente também. É isso. Tati, muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu vou pegar sua fala do agradecimento, vou aproveitar para agradecer as meninas do Salão de Cabeleireiro da Cláudia Costa, aquelas que são responsáveis, né, por toda... todo, né, esse cabelo. Então, eu quero agradecer a Cláudia, agradecer a Isa pela maquiagem. Vocês, meninas, são sensacionais. Tati, muito bom, muito obrigada por você ter vindo. Muito querida e muito bom sempre falar sobre segurança. Obrigada. Para você que está em casa, agradeço demais por você ter ficado conosco até aqui e não perca o próximo programa. Tchau, tchau.